Olá, boa noite. Deixa eu puxar aqui mais pertinho. Bom, seja muito bem-vinda a mais essa live. Se você está vendo esse vídeo gravado, já deixa seu like, compartilha com quem você quer bem, deixa seu comentário, fique à vontade para se inscrever caso esteja no YouTube, para começar a seguir caso esteja aqui no Instagram. E vamos aguardar só um pouquinho enquanto as pessoas vão entrando e o Instagram vai avisando que a gente está entrando ao vivo, ok? Quem estiver entrando, me fala se vocês estão me ouvindo bem. Tá bem aí? Dá para ouvir bem? Deixa eu puxar aqui mais pertinho. Boa noite, gente. Seja muito bem-vindo. Hoje tá menos frio que a semana passada, graças a Deus, né? Cida, Ivone, Ana, sejam muito bem-vindas. Fabi também. Vou colocar aqui então o tema da nossa live de hoje, tá? Para quem chegar já saber qual é o nosso tema. Crie condições para seu casamento dar certo. Estão me ouvindo bem, gente? Fala pra mim. Vocês estão respondendo meu boa noite porque vocês me ouviram, né? Só para eu saber. Casamento dar certo. Todo mundo quer, né? Embora eu sempre digo que... Pronto. Eu sempre digo que tudo que acontece na vida da gente, todos os relacionamentos, todas as pessoas que passam pela nossa vida, sempre dá certo, mesmo não acontecendo aquilo que a gente quer, né? Então a gente considera dar certo. Aí voltou. A gente considera dar certo quando acontece aquilo que a gente quer. Então, mesmo quando não acontece aquilo que a gente quer, deu certo. Por quê? Porque passou experiência, passou algum aprendizado, né? Alguma coisa de bom trouxe para a nossa vida aquela situação, mesmo que tenha sido decepcionante naquele momento. Então, quando eu falo aqui dar certo, é acontecer aquilo que a gente quer, né? Porque certo sempre dá, mesmo quando termina. Principalmente se ficou filho, né? Se criou laços de amizade, se conheceu família, enfim. Então, todo relacionamento vale a pena, mesmo quando a gente está magoado, chateado e não enxerga isso. É só uma questão de tempo para a gente entender que valeu a pena, que trouxe aprendizado, que aquilo mesmo não sendo do jeito que eu queria, valeu. Bem, então hoje nós vamos falar de criar condições. Às vezes a gente quer as coisas, estou fechando umas coisas aqui, pera lá. Às vezes a gente quer as coisas, mas a gente não sabe como fazer para que essas coisas que a gente quer aconteça. Não é assim que funciona? Gente, me ajuda a compartilhar? Vamos compartilhar para mais pessoas? Manda aí pelo menos 2, 3 aviõezinhos para vir mais gente com a gente. Então, às vezes a gente quer mudanças, a gente quer que as coisas melhorem, a gente quer que seja diferente, mas a gente não sabe como criar espaço para aquilo entrar, né? Para que aquilo aconteça na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque nada cai do céu, não é? A gente precisa dar possibilidades, criar situações para que isso aconteça. E tem coisas que são bem simples, bem lógicas, mas tem coisas que passam batido. E é sobre essas coisas que eu quero conversar com vocês hoje, que eu quero, assim, levar a uma reflexão, porque eu acredito que a única maneira que nós temos de transformar a nossa maneira de pensar, de mudar as nossas crenças, é refletindo o que faz sentido para mim, na minha vida. Então, não existe fórmula mágica para se ter um casamento de sucesso, para se ter um casamento feliz. Cada pessoa vai encontrar a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, aquilo que funciona para cada casal. Mas, para eu conseguir encontrar essa minha maneira de ser, eu preciso me conhecer. Eu preciso entender como eu ajo. Eu preciso entender o que eu preciso em um relacionamento. O que eu acredito que é importante em um relacionamento para eu ter. Porque senão, as coisas maravilhosas estão acontecendo na minha vida e eu não percebo que aquilo é maravilhoso. Eu só percebo quando aquilo acaba. E aí, muitas vezes, já é tarde demais, né? Então, vamos começar a enxergar o que é bom sem perder, sem precisar perder aquilo que a gente tem e que é bom, certo? Bem, eu tô aí, ó. Vamos lá, me ajuda a compartilhar. Vamos passar para mais pessoas. E vamos entrar no tema, né? Perfeito, que bom.
Vamos entrar então no conteúdo de hoje, né? Falando sobre como criar condições, como que a gente pode fazer isso. Então, primeira coisa, gente, que nós precisamos aqui no caso, falando do casamento para dar certo, mas é qualquer coisa no mundo que a gente queira que dê certo, seja um negócio, seja um novo emprego, seja uma nova profissão, seja um empreendimento, seja o que for, qualquer coisa que a gente queira que dê certo, a primeira coisa que a gente precisa mudar é a maneira de pensar. Ai, que bom, Daíris. Seja muito bem-vindo. Que horas são aí, hein? Onde você está? Em Portugal. Olha que chique, gente. Henrique também, seja bem-vindo. Primeira coisa que nós precisamos analisar é se nós estamos pensando da maneira correta sobre aquele tema. Dentro do casamento, como é uma via de mão dupla, como as coisas não dependem só de nós, como sempre depende do outro também, né? Todas as transformações, é comum que a gente fique só esperando pelo outro. Só que muitas vezes a gente não acredita que esse outro vai passar, vai aceitar essa transformação, vai fazer alguma coisa para que as coisas mudem. Então, a primeira coisa que nós precisamos olhar é a nossa maneira de pensar. Ok, eu quero que certas coisas mudem no meu casamento, eu não estou feliz com tudo que está acontecendo, mas será que eu acredito que isso pode mudar? Ou será que eu fico criando na minha mente as coisas só piorando? É muito comum a gente pensar nas coisas que a gente não quer que aconteça, ao invés de pensar nas coisas que a gente quer que aconteça. Olha, 00:25, que legal! Leila, seja bem-vinda. Ju também, sejam bem-vindas. Então, eu preciso entender o que eu estou pensando sobre o meu casamento, o que eu estou pensando sobre o meu relacionamento, meu namoro, meu noivado, né? Independente de qual o nível desse relacionamento. Se eu penso que ele pode dar certo, que nós estaremos juntos, que eu estou disposta a mudar algumas coisas se for necessário, que eu estou disposta, então esse relacionamento de fato tem chances de ir para o caminho que eu desejo. Agora, se eu não acredito, gente, como Henry Ford dizia, né? Se você acha que você pode, você pode. Se você acha que você não pode e você sempre está certo. Então, se você não acredita que esse relacionamento tenha futuro, que as coisas realmente podem mudar, que você de fato vai encontrar aquilo que você deseja na sua vida e dentro do seu relacionamento, pode continuar a live, pode continuar todas as dicas e aplicar a partir de hoje, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Agora, se você acha que não tem jeito, que não dá, que o outro não colabora, que você não está mais disposta, pode continuar na live também para você observar como agir no próximo relacionamento, porque esse de fato não vai mesmo. Não vai dar certo, porque você não acredita que vai. Eu vivo essa vida esperando ele mudar. Ele só faz o que ele quer sem se importar com o que eu quero. Pois é, Leila, então tá na hora de você começar a mudar essa maneira de pensar. Para começar, gente, é a maneira de pensar. Porque enquanto eu estou esperando, gente, ninguém muda para a gente ficar bem. O mundo não muda para a gente ficar bem. E se tem alguma coisa me incomodando, quem tem que mudar sou eu. Se eu não sou capaz de fazer algo por mim, imagina que alguém vai ser? Nunquinha. Esquece. Sabe? Fátima, Sueli, sejam bem-vindas. Eric também. Então, nós precisamos pensar e analisar a nossa maneira de pensar. Para começar, tá? Nesse relacionamento que eu estou, eu acredito, ou então não, estou solteira, mas eu acredito que existe essa pessoa que eu desejo, que eu busco, eu acredito que ele existe, ou eu acho que ele é um conto de fada e não existe. Porque se eu acredito que ele existe, ele existe. Se eu acredito que ele não existe, eu nunca vou encontrar ele. Ele pode estar do meu lado, mas eu não vou enxergar. Porque nós enxergamos através dos nossos filtros e eu só enxergo aquilo que eu acredito. É muito interessante isso, a gente entender como é que funcionam as nossas crenças. Aquilo que eu acredito existe, aquilo que eu não acredito não existe e eu não encontro. Isso não como que eu vou falar para não é questão de mente, então tá, eu acredito, existe, não acredito. Não é mentira, gente, é científico, a gente pode buscar isso aí no Google, tem vários artigos, várias matérias falando sobre isso. É uma questão de olhar. Eu só vejo aquilo que eu acredito que eu vejo. E a gente pode entender, a gente pode observar
através das coisas que a gente busca. Por exemplo, isso é um exemplo bem simples e provavelmente todas vocês já passaram por alguma coisa assim parecida. Por exemplo, você vai no salão de beleza e fala, poxa, eu vou fazer umas mechas no meu cabelo, porque, sei lá, tá ficando uns branquinhos e tal, vou fazer umas mechas, vai ficar diferente. Aí você vai e faz as mechas. Você sai na rua, a partir daquele dia, você só encontra mulher com mecha parecida com a sua. Você nunca tinha visto. Ninguém usava aquele cabelo, mas a partir do momento que você fez, você começa a encontrar pessoas. Aquelas pessoas não estavam lá? Será que todo mundo resolveu mudar o cabelo porque você mudou? Não, é porque os teus olhos entendeu que aquilo agora, aquele modelo de cabelo agora é importante para você. Então você vai começar a ver mais do mesmo. Então se eu acredito que a pessoa pode mudar, eu vou começar a enxergar as mudanças e vou começar a agir com condições para que ele também possa, para que minha mudança impacte na mudança da vida dele, se ele quiser, tá? Agora, se eu não acredito, eu já não vou abrir condições, eu não vou fazer a minha parte. Isso nós vamos falar daqui pra frente, tá? Ele combina as coisas comigo. Quando chega a data, ele não faz e diz que existe imprevisto. Ele ainda diz que quero tudo do meu jeito e ele me chama de louca e de sem juízo. Leila, fica aí, tá? Vamos conversando daqui pra frente e aí você mesmo tira suas conclusões. Será que faz sentido aquilo que ele está falando? Será que ele tem motivo para falar isso? Será que realmente não? Eu acho muito interessante a gente observar a reclamação do nosso parceiro. Não que ele tenha sempre razão, tá? Mas às vezes o ponto de vista, a maneira de ver aquilo que é importante para o outro não é a mesma coisa do que para mim. Então isso pode fazer diferença. E aí entra aqui no meu primeira dica. Eu falei, hoje é dia 7/7 e eu trouxe 7 dicas, tá? Para poder ficar bem assim redondinho. Então, a primeira dica que eu trouxe para a gente começar a criar condições para que a nossa relação dê certo é, primeira coisa, ouvir a si mesmo. Quais são os meus critérios? O que você busca em uma relação? O que você precisa para estar bem dentro de um relacionamento? Quais são as condições que você precisa? Você precisa de uma pessoa que possa te ouvir, que possa estar com você, que precise te abraçar sempre, você gosta desse contato, você não gosta desse contato, sabe? Entender o que te preenche, o que realmente te faz se sentir amada em uma relação. E o que para você é essencial. Porque se você se casa com uma pessoa que para você é essencial estar muito tempo junto e o outro não gosta de estar junto, olha, nasceu dia 7, tá no lugar certo então, tá tudo 7 aqui. Se para você é primordial passar muito tempo junto e o seu marido, a sua esposa, né, não gosta de ficar muito tempo junto, você vê que já tem uma incompatibilidade aí, é uma diferença que vocês vão precisar alinhar para que os dois fiquem bem, sem um julgar o outro. Porque aquele que não gosta de estar junto o tempo todo vai achar que aquele que gosta tá doido. Ó, a reclamação. Que não tem juízo, para que isso? Para que ficar tanto tempo junto? Entende? Então, são a questão, o que eu preciso dentro de um relacionamento? E a partir do momento que eu tenho clareza do que eu quero no meu relacionamento, começa a ficar mais fácil de eu exigir do meu parceiro algo que realmente me preencha, que fica bom para mim. E até mesmo de entender que a necessidade dele nem sempre é a mesma da minha. E se eu quero que ele faça por mim, que ele se esforce para que eu fique bem, eu também preciso estar disposta a fazer isso por ele. Certo, gente? Faz sentido isso? Pode continuar compartilhando, tá? Vamos convidar mais gente aí para entrar, para participar com a gente. Essa foi a primeira, tá? Se analise, observe o que você precisa em um relacionamento, para você saber o que o outro precisa te oferecer. Porque se você entende o que você precisa, você conhecendo o seu parceiro, o seu futuro parceiro, você já vê se ele tem ou não condições de te oferecer aquilo que para você é importante. Certo? A segunda dica que eu trouxe aqui é para a gente viver o hoje. Em relacionamentos duradouros, é natural que tenha muitas coisas vivido, né? E são coisas boas e também são coisas ruins. Não existe um relacionamento, eu acredito que com mais aí de 2 anos, que já não tenha tido alguma frustração, alguma decepção. Não é verdade? Porque a gente acaba criando uma expectativa grande em relação ao outro. E aí a pessoa faz alguma coisa que a gente não esperava que ele fizesse, a gente fica frustrada, a gente fica decepcionada.
Mas não quer dizer que a pessoa que não é dela. Não, é dela. Não é, na verdade, da fantasia que eu criei dela. Que eu achei que ele não podia ter ou que ela não podia ter. Então, se eu me proponho a esse relacionamento, a viver o hoje, nas nossas futuras discussões, nos nossos desentendimentos, eu não vou estar buscando lá atrás problemas ou então situações desagradáveis para jogar na cara. Mas o ano passado você me deixou esperando. Eu combinei com você no Dia dos Namorados para a gente sair e você chegou tarde, você resolveu passar na casa da sua mãe de novo. Entende? Então, passou, passou, aceitei, estou com a pessoa, então deixa o ontem no ontem. Agora, tem uma situação que é importante vocês estarem buscando memórias lá de trás, que são dos bons momentos. É muito gostoso você relembrar uma música que vocês ouviam junto, relembrar um lugar onde vocês iam juntos, fazer coisas que vocês faziam no começo do namoro, no começo do relacionamento, porque isso dá uma reavivada na gente, na relação. Faz sentido isso, gente? Então, quando eu me proponho a viver um dia de cada vez, o hoje, hoje é hoje. Então, a gente discutiu, não importa o que aconteceu, quantas vezes aquilo aconteceu, eu vou tratar hoje como a primeira vez. Não quer dizer que eu vou fingir que eu tenho amnésia e que vou deixar ele fazer comigo várias vezes a mesma coisa. Não, não é isso. É agir com inteligência, com postura, sabe? A partir do momento que eu falo, não, isso aqui eu não aceito mais, de fato não aceite. Mas não ficar jogando na cara aquilo que já passou e que você já aceitou. Entende? Aí sim, eu preciso ter os objetivos juntos, né? Os objetivos do futuro. O que nós queremos juntos? Isso é um dos pilares do relacionamento. Se eu não tenho um futuro com essa pessoa, se eu não projeto um futuro com essa pessoa, não faz sentido eu estar com ela. Né? Eu preciso ter objetivos para esse futuro, mas mesmo tendo objetivos para o futuro, eu preciso viver o hoje. O que eu posso fazer hoje para juntos nós estarmos daqui 10 anos, daqui 20 anos, se for esse o desejo? Entendeu? Não ficar vivendo naquela ansiedade, naquele gás. Eu não vivo hoje para poder estar me arrumando para amanhã. Gente, a vida é um sopro, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Então, a gente precisa aproveitar um dia de cada vez. Se você quer elogiar seu parceiro, elogia hoje. Você quer reconhecer aquilo que ele fez e que ele faz para você? Reconhece hoje. Quer namorar? Namora hoje. Não fica esperando o Natal. Quer dar um presente? Dá hoje. Por que tem que ficar esperando o aniversário? Ótimo, Laine, não dá para ficar dando presente direto. Então, tá bom. Prefiro dar no aniversário? Tudo bem. É uma decisão sua. Mas não precisa ser assim. O dia do meu aniversário, ele me deixou no vácuo. Eu disse, dia 29 deste mês, estou aguardando o aniversário dele para dar o troco. Olha só, me desculpe, mas eu vou dar a ele a mesma importância que ele deu no meu. Se você se sente bem assim, tá tudo bem, Leila. Tá todo mundo certo, não é? Se você acha que é a melhor maneira, tá tudo certo. Só que eu sugiro, tipo assim, pensa bem, porque quando a gente oferece algo, a gente também aproveita, né não? A gente acaba aproveitando. Eu adoro fazer coisas para comemorar alguma coisa com meu marido, porque eu acho que eu aproveito mais do que ele. Mas enfim, pensa bem para depois não ficar um querendo dar o troco para o outro o tempo todo e isso não acaba nunca, né? O equilíbrio na relação, gente, sempre que a gente se sente magoada dentro de uma relação, a gente precisa sim dar um troco para poder equilibrar a relação. Mas o troco pode ser sempre um pouco menor do que aquilo que ele me entregou. Porque se eu quiser fazer mais ou igual, isso nunca vai acabar. Então, se você faz um pouco menor, depois ele faz um pouco menor, depois você faz um pouco menor, vai chegar uma hora que já não tem mais o que pagar. Agora, se a pessoa te faz algo bom, procura fazer algo melhor ainda para ele. E aí isso vai sempre aumentar. Porque já pensou, cada vez que acontece alguma coisa boa, você quer retribuir com algo ainda melhor? A tendência é uma conta aumentar e a outra conta diminuir. É uma dica interessante que vale a pena testar, né, para ver se vai funcionar. Talvez o aniversário dele não tenha tanta importância para ele quanto o seu para você. E aí, de repente, você está querendo fazer um troco na mesma altura e ele não vai sentir nada. Observa se não é bem assim que funciona lá, certo? Terceira dica, mantenham o contato visual. Pode parecer uma coisa muito simples, mas quando a gente mantém o contato visual com uma pessoa, é como se a gente estivesse se abrindo. Não é verdade?
Quando você olha nos olhos de alguém, dá a impressão de que naquele momento não dá para mentir. Não é essa uma característica que a gente utiliza para poder confiar ou não em alguém? Quando você conversa com alguém e a pessoa não olha nos teus olhos, você não tem a impressão de que a pessoa está mentindo, que a pessoa não é de confiança? O problema é que dentro de um relacionamento duradouro, às vezes as coisas vão passando tão rápido, são tantas coisas para se resolver e tal, que perde-se o hábito de olhar nos olhos um do outro. E quando a gente olha nos olhos um do outro, é a mesma coisa se você está dizendo assim para ele, está na hora de você me falar o que você quiser me falar. E nesse momento você cria condições para que sejam sinceros um com o outro. É como se os nossos olhos, e tem até uma frase que fala isso, né, que os olhos são a janela da alma. A partir do momento que eu permito que a pessoa olhe nos meus olhos e eu olho nos olhos dessa pessoa, eu não tenho como falar a mentira. E se o outro mente, você sente que ele está mentindo. Parece que os olhos revelam a verdade. Então, olhar nos olhos, ter esse contato visual com a outra pessoa é muito importante para que você consiga manter a confiança entre os dois. De fato, abrir essa oportunidade de falarem a verdade um para o outro, de ser sincero um com o outro. Faz sentido isso, gente? Vocês conseguem olhar nos olhos de uma pessoa, falar a mentira sem mudar? Sem mudar a fisionomia? É muito difícil. Então, quando a gente se abre para olhar nos olhos da pessoa, a gente realmente está se abrindo para essa pessoa. E muitos conflitos, até uma vez eu publiquei uma frase assim, né? Muitos conflitos no relacionamento poderiam ser adiados, poderiam ser resolvidos se as pessoas tivessem a coragem de olhar nos olhos. Porque olhando nos olhos, o buraco fica mais embaixo, fica mais difícil de mentir. A quarta dica que eu trouxe aqui é: criem situações, criem momentos para que vocês riam juntos. Quando vocês passam por momentos divertidos, por momentos gostosos, por momentos que vocês vão rir juntos, naquele momento o seu cérebro libera um hormônio chamado endorfina, que é o hormônio do prazer. A gente vai sentindo confiança e vai criando situações para que tenham mais momentos daqueles. E sabe, eu percebo que tem muita gente que é super bem-humorada, que adora fazer piada, que adora brincar com todo mundo, mas com o cônjuge em especial, acaba passando batido. E só fala de coisa séria, só fala de coisa chata. Por que que isso acontece, né? Às vezes com a pessoa mais importante, uma das pessoas mais importantes da nossa vida, a gente deixa passar os momentos como se fossem qualquer um. Por que não? Então, criar oportunidade para rir junto, mas como que eu vou criar oportunidade? Assiste um filme de comédia, sabe? Criem possibilidades de contar coisas engraçadas um para o outro. Você sabe que existe uma pesquisa? Eu não sei a fonte dessa pesquisa, mas uma vez eu li a respeito que existe um índice de que para muitas mulheres, principalmente, o quesito bom humor, quando o outro, né, o que está querendo conquistar é engraçado, ele tem mais chances de conseguir aquilo que ele quer, de conquistar uma mulher, do que talvez um homem que é bonito. Entende? Assim, tem alguns quesitos que o bom humor é mais solicitado, é mais bem-vindo do que outras situações. Então, o bom humor é muito importante. É muito gostoso a gente estar do lado de uma pessoa que nos faz rir. Não precisa ser palhaço, não precisa forçar, né? É só ser natural. E, de fato, trazer o humor, trazer aquele momento gostoso, descontraído, leve para dentro do relacionamento. Nesses momentos, sem ironia, né, gente? Sem aquelas piadinhas de mau gosto, porque isso acaba com o relacionamento, acaba com as condições de dar certo. Então, criando condições da gente rir junto, da gente se divertir junto, da gente sentir prazer junto, o nosso cérebro vai cada vez mais querer estar junto com essa pessoa, para sorrir mais, para se divertir mais. E tomar cuidado para não se divertir mais com pessoas lá de fora, né, que às vezes nem conhece tanto, mais do que com os que estão dentro da nossa casa. Às vezes, as pessoas, eu também acho, Toninha, e você que o diga, né, Toninha? Às vezes, a gente percebe que para fora, né, a pessoa é tão simpática e quando está dentro de casa é um brucutu, emburrado, que não fala com ninguém,
que não faz uma piada, que não leva nada no bom humor, que parece que está sempre na defensiva, né? O outro fala, às vezes alguma coisa assim de brincadeira, ele já dá uma patada, um coice, daquele de some daqui que eu não quero falar com você. Outra situação aqui. Quinta dica, hein? Pra gente poder criar situações para o nosso relacionamento dar certo. Olha só, recapitulando, e vocês me falam se vocês concordam, se isso realmente faz sentido. Primeira coisa é analisar os nossos pensamentos, se a gente quer e se a gente acredita que esse relacionamento pode sim ter futuro juntos, né? Segundo, se conheça, ouça os seus critérios. Primeiro, ouça seus critérios. Segundo, viva o hoje, sem jogar nada na cara, relembrando só dos bons momentos. Terceiro, mantenham o contato visual, olho no olho, riam juntos. Quinto, respeitar sempre. É claro que esse daqui é tão óbvio, né? Mas eu acredito que o óbvio também precisa ser dito. O respeito é tudo dentro de um relacionamento. E o que é respeitar? É aceitar o outro do jeito que ele é. Eu sei que às vezes o outro não atende às nossas expectativas. E aí a pergunta é: se ele não mudar absolutamente nada, ou se ela não mudar absolutamente nada, mesmo assim, eu quero estar com essa pessoa? É uma reflexão interessante, porque se a minha resposta for sim, eu gostaria que mudasse isso e isso, eu gostaria que melhorasse isso e isso, mas mesmo se ele não mudar, eu estou disposto a ficar com ele porque eu gosto dele do jeito que ele é, porque as qualidades sobressaem aos defeitos. Se a resposta for sim, você está conseguindo respeitar e aceitar essa pessoa do jeito que ela é. Mas se a resposta for não, vale a pena repensar essa relação. Porque ficar com alguém na condição de que ele mude alguma coisa assim que seja muito forte é muito perigoso, assim, a chance de uma decepção é muito grande. Então, qual que é a tendência? É a gente ficar sempre na defensiva, sempre esperando que aquilo que eu não gosto que aconteça de novo, para que dessa vez eu vou ver o que eu vou fazer. E aí, ó, eu estou criando na minha mente, antes mesmo que aconteça, a minha defensiva, como que eu vou me defender. Então, a gente acaba se preparando sempre para o pior. Deu para entender isso, gente? Então, o que é respeitar sempre? Respeitar a opinião do outro, mesmo se a gente não compartilhar da mesma opinião. Eu não concordo com você, mas eu respeito o seu ponto de vista. Porque eu entendo que você é uma pessoa separada de mim, que você teve uma educação diferente, uma criação diferente, e não é porque a gente pensa diferente que eu sou melhor que você ou você é melhor do que eu. Simplesmente, nesse ponto, nós não combinamos. Para a gente se dar bem com alguém, a gente não precisa ter as mesmas ideias. Eu compartilhei essa frase hoje, né? Não precisamos ter as mesmas ideias, só precisamos respeitar o outro naquilo que ele considera certo ou errado, mesmo sendo diferente de mim. Então, se a gente consegue conversar e respeitar as opiniões um do outro, a gente consegue viver bem, a gente consegue criar situações para esse relacionamento ter um futuro, se é isso que a gente quer. Faz sentido isso, gente? Outra coisa que eu acabei não colocando aqui, mas eu não sei se eu coloquei, eu vou falar depois, na hora de escuta. Uma coisa que é muito importante nessa questão do respeito, às vezes a pessoa fala alguma coisa que pra gente é muito absurda. E aí fica difícil de aceitar, né, o que ela tá falando. Então, antes de julgar, antes de criticar aquilo que aquela pessoa está falando, seria interessante olhar e falar, mas por que você pensa assim? Você sempre pensou assim? Ou você tem pensado assim de um tempo para cá? Entende? Isso pode abrir a sua mente também. Entendeu por que ele está falando aquilo? Mesmo que para você tenha parecido tão absurdo. Tiago, seja muito bem-vindo. Sentimos sua falta nas últimas lives, viu? Entende? Então, aceitar a pessoa do jeito que ela é, com aquilo que ele pode nos entregar. E respeitar a maneira dele ver a vida é primordial para a gente estar dentro de um relacionamento. Querer que o outro mude, querer que as coisas melhorem, isso é ótimo, né? Faz parte da nossa evolução. Mas se para a gente ficar junto ele tem que mudar, se isso é uma condição, se ele não mudar isso, eu não estou disposta a permanecer, vale muito a pena analisar
se a gente deseja de verdade estar com essa pessoa. Será que eu me apaixonei por essa pessoa com quem eu estou? Ou será que eu me apaixonei pela fantasia que eu criei dessa pessoa? E na verdade, aquela pessoa que eu me apaixonei nunca existiu. Porque isso acontece muito, gente. A gente projeta no outro aquilo que a gente sempre sonhou. E os sinais estão lá o tempo todo, mas a gente não consegue enxergar. E às vezes quando a gente cai em si e observa que não, aquela pessoa não é realmente quem eu gostaria ou da forma que eu gostaria que fosse. Aí começam as nossas decepções. Quer dizer, a decepção não é do que a pessoa fez, é do que eu achei que a pessoa não poderia fazer. É muito doido isso, né? Mas faz parte do autoconhecimento. Entender quem é quem. Como as pessoas agem, né? Como a gente age primeiro, para depois eu poder respeitar a maneira que o outro age. Certo? A sexta dica que eu trouxe aqui é passar tempo juntos. Até comecei falando sobre o tempo, né? Por quê? Quando a gente convive com alguém, é mais fácil da gente gostar dessa pessoa. Concorda comigo? Quanto mais eu conheço o outro, mais fácil eu gostar dela ou não. É muito complicado eu tirar a conclusão de alguém que eu quase não estou junto. Infelizmente, tem muitos casais que moram na mesma casa, compartilham da mesma cama, mas não se conhecem, não passam tempo juntos. Pessoas que saem cedo e que voltam à noite, que chegam cansados, que vão cuidar das coisas da casa, às vezes dos filhos, dos problemas, né? E aí vão dormir, no outro dia já sai de novo, ou então pessoas que saem do trabalho, vai para academia, ou vai para um bar, ou vai para outro lugar e chega em casa na hora de dormir. Percebe que compartilham da mesma casa, mas não se conhecem. Então, para que a gente consiga criar condições para que esse relacionamento de fato dê certo e de fato permaneça por muito tempo, eu preciso estar junto com essa pessoa, eu preciso conviver. Se eu não fico bastante tempo junto com o meu companheiro, com a minha companheira, eu também não vou ter oportunidade de criar memórias. Não é verdade? Como é que eu vou lembrar amanhã do que a gente fez junto se a gente não fez nada junto? Se a gente só estava ali naquela casa para poder, sei lá, dividir as contas, compartilhar algumas ideias. Então, quanto mais tempo a gente consegue passar junto com essa pessoa que é importante para a gente, mais as chances desse relacionamento dar certo. Porque se a gente está junto e se a gente se conhece, fica mais fácil de resolver os conflitos, não é assim? Fica mais fácil de entender o que a gente conhece do outro. E às vezes é difícil a gente estar junto mesmo fisicamente. Mas se eu não posso estar junto dessa pessoa fisicamente, então como seria se eu separasse um tempinho do meu dia para mandar uma mensagem, para fazer uma ligação, para escutar a voz, para se perguntar como que foi o dia dessa pessoa? Não é uma maneira da gente se encontrar também, mesmo que não seja fisicamente? De mostrar para o outro que eu estou de fato interessado na vida dele, em como está sendo essa vida? Faz sentido, gente? Fala pra mim. Concorda que quanto mais tempo a gente passa junto, mais condições a gente cria dessa relação dar certo? Ou não, né? Tem muitos relacionamentos que duram aí tanto tempo porque não ficaram juntos. Porque se tivessem ficado juntos não tinha durado nem um ano, ou nem 10 anos. E ficaram 50. Talvez nem se conhecem ainda, estão juntos, mas não se conhecem. Se a gente não conhece nem a gente mesmo, né? Se a busca pelo autoconhecimento é tão longa, imagina que a gente é capaz de conhecer outra pessoa com pouco tempo. A gente não é. O outro sempre vai ser uma caixinha de surpresa pra gente. Já falei isso outras vezes, né? Quando a gente acha que conhece o outro por inteiro, acabou o relacionamento. Porque a gente não conhece. Na realidade, o que a gente mais conhece do outro é a projeção que a gente faz da gente. Então, a gente enxerga nele também os nossos defeitos, as nossas qualidades, né, as nossas capacidades, as nossas limitações. Então, leva tempo para que esse conhecimento de fato seja verdadeiro. Certo? Próximo aqui que eu coloquei, que é o sétimo, já, escutar mais o outro. Esse daqui, gente, eu falo sempre e eu acho que tem que ficar tocando nessa tecla várias vezes. Porque uma escuta ativa é muito importante para que um relacionamento de fato tenha futuro juntos. Se a gente não tem paciência de escutar o que o outro tem a nos dizer,
não tem muito sentido estarmos juntos. Se o outro não tem paciência para escutar o que a gente tem a dizer, é preciso repensar e conversar a respeito disso nessa relação. Porque é através da escuta que a gente conhece, é através da escuta que a gente fica sabendo quais são as necessidades do outro, é através da escuta que eu consigo também entender em que momento eu posso estar magoando essa outra pessoa. Não é assim? Só que para a gente escutar o outro, às vezes a gente tem que calar as nossas palavras internas aqui. Porque muitas vezes a pessoa vem contar um fato para a gente logo quer resolver, a gente logo quer dar nossa opinião, a gente logo quer que ele acelera, né? Fala logo, resume. Porque eu tô com pressa, tenho mais coisa para fazer. E isso acaba sendo o quê? Um desmotivador para que o outro não me conte mais as coisas. Porque se ele vem me contar e eu começo a criticar, julgar, querer resolver, sabe? Já jogo um monte de soluções, né? Que eu acho que seria interessante, fica chato. E aí o outro não vai mais ter interesse de me contar o que está acontecendo. Então, às vezes a gente vê casais que quase não conversam. Aí você fala, meu marido não conversa comigo, minha mulher não conversa comigo, mas você realmente ouve o que ela está querendo dizer? Porque às vezes ela só precisa de alguém para escutar. Não quer que ninguém dê opinião. Então, se não pediu opinião, não dê opinião. Se não pediu ajuda para resolver determinado problema, não dê a sua opinião, não dê a sua solução. Porque é muito fácil resolver o problema dos outros, não é? Mas não é assim que funciona, a gente precisa encontrar as maneiras de resolver nosso problema. A menos que a pessoa peça opinião. E se ela pedir opinião e você der essa opinião e ela não aceitar, não fazer aquilo que você está mandando, também não vai ficar chateado e não falar outro dia que ela pedir. Porque só ela achou que naquele momento não era o ideal a ser feito. E tá certo, né, gente? Ninguém é obrigado a fazer o que o outro acha que tá certo. Faz sentido isso? Só que escutar, essa escuta ativa, sabe? Assim, demonstrando interesse, perguntando as coisas que de fato estão acontecendo, faz muita diferença no nosso relacionamento. E é uma maneira da gente criar condições desse relacionamento dar certo, desse relacionamento de fato permanecer forte, firme e juntos. Outra coisa também que é importante nessa escuta ativa é a gente observar o que o outro está nos pedindo. Porque às vezes o outro pede uma coisa e a gente não dá atenção. E aí o tempo passa e a pessoa fala assim, poxa vida, né? Eu te pedi isso aquela vez, aquele dia, e você nem deu atenção. Tudo bem, Malu? E você nem deu atenção para mim, eu queria tanto tal coisa, eu queria que você comprasse, eu queria que você fizesse, eu queria que você me ajudasse com tal coisa e você nem me deu atenção. Por quê? Porque você não estava de fato escutando o que a pessoa estava falando, você estava só olhando para a cara dela, mas não estava ouvindo. E aquilo que para ela naquele momento era tão importante, você acabou passando batido. Não é assim que funciona dentro do relacionamento? E aí passa um ano, dois, a pessoa fala, mas eu falei tanto para você sobre isso e você nunca me deu atenção. Aí você fala, nossa, mas eu não imaginava que era tão importante assim para você. Não imaginava porque não prestou atenção. E, gente, quando eu falo assim, não é pra gente observar só o outro, quando que o outro tá fazendo isso comigo, é pra eu observar quando que eu tô fazendo isso. Que bom, seja bem-vinda. É pra gente observar quando que eu estou fazendo isso. Será que eu tenho escutado o meu parceiro, a minha parceira? Será que eu tenho conseguido ter esse feeling, né? De fato só ouvir e dar opinião só se ele me pedir ou se ela me pedir? Será que eu estou conseguindo passar tempo junto? Tempo de qualidade. Tempo para viver coisas, para fazer memórias. Para que amanhã, depois, daqui 10 anos, daqui 20 anos, a gente possa falar, você lembra? Tal música que a gente ouvia junto? Lembra quando a gente assistia tal coisa? Lembra quando a gente ia em tal lugar? Se a gente não tiver tempo junto, a gente não vai ter essas memórias. Será que eu estou conseguindo respeitar o meu parceiro também? Assim, de entender que a gente não pensa igual e tá tudo bem? Eu preciso respeitar aquilo que ele pensa? Entender por que ele pensa do jeito que ele pensa? Né? Será que não seria interessante também eu olhar para esse lado? Será que eu não posso pensar diferente? Não seria bom para mim? É aquela coisa, né? A mente é igual paraquedas, só funciona se estiver aberta.
Se eu tiver o tempo todo em um nível de pensamento rígido, sem querer nunca inovar, sem querer nunca saber mais, aumentar o meu conhecimento em todas as áreas, não vai funcionar. Vai chegar uma hora que eu não vou ser uma pessoa interessante, né? Porque a gente tem que aprender todos os dias. Vocês concordam comigo? Se a gente está vivo, a gente está aprendendo. E quanto mais a gente aprende, mais interessante a gente fica, porque mais a gente vai conseguir conversar sobre vários assuntos. Faz sentido isso, gente, para vocês? Agora, de repente, você fala assim, mas meu relacionamento está muito desgastado. Nada disso que você está falando vai resolver. Então, repense, será que realmente vale a pena? Até quando ficar nesse relacionamento? Eu sempre digo que um relacionamento para dar certo, ele basta existir, né? Como eu... Tia Cida, seja bem-vinda. Como eu falei anteriormente, a gente fala em dar certo quando acontece aquilo que a gente quer. Mas, na verdade, dá certo aquilo que traz aprendizado. Mas para ele me trazer aprendizado e crescimento, eu preciso estar disposta a mudar a minha maneira de pensar em muitas coisas, em estar crescendo em todos os sentidos. Não é? Se eu não estou disposta a passar por nada disso, não quero nada disso. Agora, se for para dar certo, tem que partir dele. Não, será que vale realmente a pena? Será que se ele fizer tudo isso, você vai estar aberto para enxergar? Porque às vezes não está mais. Às vezes já se blindou de uma maneira para não sofrer, que também não dá a oportunidade de conhecer o outro lado das pessoas. E tá tudo bem, de repente está pronto para ir para um próximo relacionamento, não mais para esse. Eu acredito muito que a gente está nessa vida para aprender, para crescer e para ser feliz. Casamento bom não necessariamente é aquele casamento que dura para a vida inteira. Casamento bom é aquele que é leve, sabe? Vale a pena ficar com alguém que mostra que o amor é lindo e não que o amor é um peso, é um sacrifício, é difícil. Quando eu falo que a gente sempre precisa estar disposta a mudar, a melhorar, a ser uma pessoa melhor, não quer dizer que isso é ruim, não quer dizer que isso vai ser sofrido, não quer dizer que isso vai ser doloroso. Pelo contrário. Quantas vezes a gente cresce também sendo bom, se divertindo, não é assim? Mas é preciso acreditar que isso é possível. Porque se eu não acredito, não adianta nem começar. É perca de tempo. Certo, gente? Faz sentido? Vocês já passaram por algumas situações assim e vê que isso pode dar uma melhorada? Isso pode criar, de fato, um espaço para que esse relacionamento mude de nível e seja cada dia melhor? Sabe, a gente não precisa se anular para agradar os outros, a gente não precisa ter vergonha e nem receio de falar não, muito pelo contrário, impor limites é muito importante, né? Faz parte do respeito e também o outro aceitar os nossos limites e nós aceitarmos os limites do outro. A gente não precisa querer controlar tudo, a gente não precisa querer ser mãe do outro no relacionamento, a gente não precisa querer dar uma educação nova para o nosso marido ou para a nossa esposa. A gente não precisa se vitimizar o tempo todo, ficar fazendo draminha, né, para que o outro de fato nos enxergue dentro da relação. A gente também não pode, porque isso é igual a decepção, né? A gente também não pode esperar que o outro seja uma pessoa perfeita, que ele nunca vai me decepcionar, que ele nunca vai fazer coisas que eu não aceito, que eu não acho certo. Por quê? Porque se acontece isso, ele não está sendo ele está sendo a ilusão que eu criei dele. E aí o sofrimento é para os dois. Por isso que essas relações com muito controle, sabe, assim, com ciúme extremo, com controle que eu digo assim, é de estar ligando, sabendo onde que está, o que está acontecendo, com quem você está falando, por isso que isso não demora muito para desgastar. A pessoa vai se definhando, sabe? Ela vai se perdendo, ela vai se guardando dentro de uma caixinha e quando vê, já não existe mais, ela não sabe quem ela é. Ela está sendo ali uma criação do outro e isso não funciona. Isso é extremamente nocivo para a nossa saúde e para a nossa vida. Bom, gente, de tudo que nós falamos aqui hoje, conta para mim, ficou alguma dúvida? Deu para compreender? Aquela questão que eu falei sobre o troco é muito importante, sabe? Quando a pessoa que mora com a gente,
Exatamente. Quando a pessoa que mora com a gente faz alguma coisa que nos fere, que pra gente era muito importante e que a gente se sente muito ofendido, é importante que a gente faça alguma coisa para equilibrar essa relação. Só que precisa ser algo menor do que aquilo que ele fez pra gente. E caso a pessoa me faça algo muito bom, que eu fico muito feliz, que eu de fato reconheça que naquele gesto eu me senti amada, eu preciso fazer o contrário, eu preciso fazer para ele algo ainda melhor. Entende? Para quê? Para que cada vez nós tenhamos mais motivações para fazer algo bom um para o outro e menos motivos para fazer algo ruim. Que aí a conta vai ficando equilibrada. Agora, se ele faz alguma coisa para mim, eu fico chateada e eu vou e quero fazer algo ainda pior, ainda maior, para que ele fique ferido tanto quanto ou mais do que eu fiquei, imagina onde que vai parar isso. E aí ele decide fazer a mesma coisa e depois eu falo de novo. Falar que aquilo magoa também funciona, mas às vezes a pessoa não consegue sentir que foi o suficiente, sabe, Ana? É muito bonito quando a gente fala assim, não, eu perdoei, eu aceitei totalmente aquilo que ele fez e para mim tá tudo bem. Só que se eu ficar com sentimento de vítima, se eu fico com aquele sentimento de que ele fez algo que não me servia, que eu não merecia, eu começo a ficar maior do que ele na relação. E aí eu me vejo no direito de jogar na cara dele aquilo que ele fez. Se eu faço algo que equilibra, pronto, acabou ali. Ninguém mais toca nesse assunto, porque se você tocar, você sabe que ele também vai tocar. E aí, entende? Aí realmente encontra um equilíbrio. Tenho 34 anos de casada e um relacionamento bom. E recentemente, em uma conversa, me surpreendi com ele ao me dizer que sentia falta de eu estar mais próxima. Olha que legal! Para mim estava tudo bem, pois estávamos juntos em casa. Pois é, mas estar juntos não significa ter tempo de qualidade juntos, né? Olha que legal! É muito bom quando o outro tem essa liberdade de falar. Aliás, gente, a liberdade de falar tudo que sente, tudo que pensa, é uma das chaves para que esse relacionamento de fato dure muito tempo. Porque a gente só desconfia daquilo que a gente reprime. Se eu consigo falar tudo que eu tenho vontade de falar com meu parceiro, eu de fato confio nele. Eu consigo passar confiança. E ele também confia em mim, porque ele também vai ter liberdade para falar comigo de tudo, sobre tudo. Ai, que legal, Ana! 1 ano de casado, olha aí, parabéns! Caramba, eu lembro quando vocês casaram. Já passou 1 ano, que legal. Bom, gente, eu acredito que era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela parceria, pela presença. Vou deixar a live salva aqui no IGTV. Se vocês acharem que vale a pena, que pode ajudar alguém com esse conteúdo, compartilha, envia lá, marca lá nos comentários. Anota lá embaixo da live o que foi legal para vocês. Ah, com certeza, Ana. Com certeza. Os primeiros meses é sempre. A gente fala que os primeiros meses são lua de mel, mas não, né? Os primeiros meses é onde a gente vai colocando os pingos nos is. Não é fácil. Relacionamento nenhum é fácil, gente. Só que viver sozinho também não é fácil. Então, qual dos dois traz mais crescimento? Eu acho que o relacionamento é uma grande oportunidade para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente aprender a olhar o lado do outro, não é verdade? Tem tanta coisa que a gente pode aprender em um relacionamento. Então, olha, beijo de verdade no coração de vocês. Ó, Deus abençoe a vida de vocês, o resto da semana, o final de semana. E na quarta-feira que vem a gente se encontra de novo. Certo? Beijo, gente. Fica com Deus.